o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento. Hora ou outra a gente tem essa menção Sim. no Antigo Testamento desse personagem, né, que nos é apresentado como anjo do Senhor. Então, pastor Willi, comenta um pouco para a gente sobre esse personagem. Quem é esse anjo do Senhor que hora ou outra aparece, especialmente no Antigo Testamento? No Novo Sim. Testamento ele parece que ele não surge, né? não aparece, né? Então fala um pouco para a gente sobre esse personagem. Legal. Paz do Senhor, irmã Sheila. Bom, vamos lá. Realmente, essa expressão anjo do Senhor ela é muito comum dentro do contexto do Antigo Testamento. A gente percebe no livro do Êxodo, no livro Gênesis, do Êxodo, 2 Samuel também tem essa expressão, Zacarias, alguns momentos ele aparece de fato esse anjo do Senhor. O que a gente tem é a percepção, primeiro, de que é um ser diferente dos outros anjos, né? Há algo diferente aqui, há um destaque especial a ele que quando ele surge no contexto do Antigo Testamento. E eu queria destacar aqui 2 momentos especiais, que é Gênesis 32, e depois no capítulo 48 também, onde ele aparece a Jacó, né? E Jacó tem aquele momento marcante do texto do Antigo Testamento, onde ele luta com o próprio Deus, ele tem essa experiência com Deus, mas Jacó descreve que ele teve uma experiência com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Então, o que ele percebe ali é que, a gente percebe, né, que não é um anjo qualquer, mas que ele identifica como o próprio Senhor que apareceu ali com ele e que ele tem esse conflito ali naquele momento da vida. Mas eu gosto muito daquele texto de Josué, quando ele, no capítulo 5, 14, quando Josué está indo, né, para essa primeira luta, que Josué tem essa missão de conquistar as terras prometidas, e quando ele está indo para conquistar a primeira cidade, que é Jericó, e até um texto interessante, porque ele vem com um exército poderoso e ele olha lá e vê um sujeito sozinho, né, fardado, o cara é maluco, né, porque eu estou vindo com o exército, ele está ali sozinho, me esperando, né, então ele vai até esse ser e ele se aproxima dele e fala, e aí, de que lado você está? Porque até aquele momento a gente percebe que Josué entende que Deus lutaria a luta dele, né? E naquele momento ele precisava entender que é ele que está lutando a luta de Deus, né? Não é Deus que compra nós, mas é nós que estamos participando daquilo que Deus está fazendo na história. E a resposta daquele ser é, eu não vim nem para lutar a luta de vocês, nem a deles. Eu venho aqui para comandar o exército do Senhor, eu sou quem está no comando disso. E naquele momento Josué percebe que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, porque ele se ajoelha aos pés dele. E, naturalmente, os anjos sempre rejeitaram esse tipo de joelhos, né, de adoração. Mas quando Josué cai aos pés dele, ele não nega a adoração, ele aceita a adoração. Então, o que a gente percebe é que esse anjo do Senhor acaba sendo o próprio Senhor, que se manifesta. A gente chama isso no contexto do Antigo Testamento de cristofania, tá certo? Cristofania, né? Cristofania, que são esses momentos em que o Senhor se manifesta de uma forma corpórea no Antigo Testamento, óbvio, limitando, né, a sua glória para que a gente possa compreendê-lo, para que eles pudessem vê-lo e entendê-lo, mas a gente entende ali que é o próprio Senhor que se manifesta dentro do contexto do Antigo Testamento, se revelando, se comunicando às pessoas. Importante observar que a gente não está dizendo com isso, óbvio, que Jesus é um anjo. Jesus é o Deus, criador dos céus e da terra, e que nesses momentos do Antigo Testamento ele se limita e aparece dessa forma corpórea, e a gente identifica esse anjo como sendo o próprio Senhor, se manifestando de forma corpórea no Antigo Testamento. A gente está chamando de cristofania por entender que é uma manifestação do Cristo. Do Cristo, né? Encarnado, né? De Jesus, antes da sua encarnação, né? Do Cristo pré-encarnado. Né? Pré-encarnado. E talvez seja por isso, então, que a gente não tem mais essa figura que é tão comum no Antigo Testamento, nós não temos mais ela no Novo Testamento. Porque aí Cristo já... Ele encarnou. Ele veio, encarnou. E aí já é Jesus mesmo quem vai aparecer, né? É isso aí. Legal. Aproveitando essa questão que a nossa irmã Sheila traz para a gente comentar e compartilhar, eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente um outro tema, mas também que está de alguma maneira ligado a esse, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela faz uma ligação desse anjo com Jesus também, só que ela coloca um outro elemento também nessa história, que é o arcanjo Miguel, né? Pela maneira como esse anjo do Senhor é apresentado, e já que a gente diz que ele é Jesus, né? E ela pega lá o arcanjo Miguel, que também é apresentado na Escritura Sagrada, e a maneira como Miguel é apresentado, então,
o pastor William até comentou aqui desse anjo do Senhor liderando o exército, né? E você tem Miguel também nessa ideia, né, de sendo um comandante, um general de exército, Sim, né? sim. Então, eles acabam fazendo essa associação e dizendo que Jesus é Miguel, né? Que Jesus é o arcanjo Miguel, né? Que é a mesma figura na Bíblia Sagrada. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente isso, sobre essa afirmação, né? Essa crença que é colocada, se ela faz sentido à luz do que a Bíblia Sagrada diz. Não faz sentido, né? Porque existe um princípio muito claro. Eu quero até ler esse texto, que é o texto de Hebreus. O autor aos Hebreus, ele traz ele traz aqui uma separação, né? Ele ajusta aqui a lente, né? Para não haver nenhum tipo de confusão entre Jesus e os anjos, né? Então eu quero ler o capítulo 1 de Hebreus. Ele vai dizer a partir do verso 5: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui o autor aos Hebreus está fazendo essa separação, né? Está trazendo essa diferença entre um anjo e o próprio Senhor Jesus. Então ele começa a traçar esse paralelo. Ele diz: Deus jamais chamou um anjo de filho, né? Um anjo não tem a natureza do filho, de Deus Filho. Um anjo não é um ser divino. A gente precisa trazer essa característica aqui. Um anjo é um ser celeste, mas não divino. Divino é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus. Então, há uma postura da parte de Deus em relação a Jesus e em relação aos anjos, né? Então, quando o Filho entra no mundo, o autor dos Hebreus diz que Deus ordenou que os anjos o adorassem. Então, quando nós vemos recebendo adoração, ali se trata de uma manifestação da pessoa do próprio Deus, né? O próprio Deus ali está presente. A gente vê isso bem destacado lá naquele encontro que Abraão tem com aí parece que são 3, né? E Abraão é muito específico. O Senhor, né? Quando ele vai interceder por Sodoma e Gomorra, né? Ele está falando com um deles. Os outros 2 foram para Sodoma e fica o Senhor, né? Ali também é o próprio Senhor Jesus que está ali falando, conversando com Abraão, e é muito claro, há uma distinção entre os seres ali. Um é o Senhor, os outros são anjos, né? Então Miguel, ele é um anjo. Miguel é um anjo, ele é, a Bíblia coloca como príncipe do exército lá em Daniel, né? Ele é um anjo e ele é diferente do Senhor Jesus. E ele entra na classificação aqui, que o autor dos Hebreus vai dizer também, lá no capítulo 1, ele vai dizer no verso 13: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus nunca disse isso para anjo nenhum. Sentar no trono, governar, Miguel nunca sentou naquele trono, né? E ele diz, verso 14: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos estão numa categoria, Miguel recebe essa categoria aqui, ó. Quando ele é enviado, lá no livro de Daniel, ele está cumprindo exatamente essa função que o autor dos Hebreus coloca aqui. Ele está sendo enviado por parte de Deus para estar a serviço daqueles que iam herdar a salvação, ali no caso o episódio de Daniel, né? Então existe uma diferença completa, e isso é um problema na cristologia muitas vezes, confundir Jesus com uma criatura, né? Não pode haver essa confusão, porque confundir Jesus com um anjo ferir
terrivelmente a cristologia. A cristologia. A pessoa da segunda, a segunda pessoa da Trindade, que é Deus Filho. Ok. Eu acho que é importante, de repente, destacar que a resposta do pastor Kennedy não é uma contradição à resposta do pastor Sim. Willy, né? Porque nós temos uma cristofania, né? Jesus, às vezes, tendo essa aparição no Antigo Testamento com esse aspecto angelical, né? Sim. Só que no caso do Miguel, o Miguel é apresentado como arcanjo mesmo, né? Um ser independente em si. Isso, ele é o arcanjo Miguel, né? Que aparece na Escritura Sagrada. A gente tem ele no Apocalipse, vencendo o diabo e seus anjos Sim. pelo sangue do Cordeiro. Então tem até uma distinção entre Miguel e o Cordeiro, né? E até em Daniel também, que o pastor Kennedy citou, Miguel é apresentado como um príncipe, mas aí também tem o príncipe da Grécia, tem o príncipe da Pérsia, tem outros príncipes, né? Então parece que Miguel é um dentre outros. Sim. O que não é o caso de Jesus. Né? É porque a ideia de anjo lá no Antigo Testamento também está falando aquele que é enviado, né? Ali, né? Vai aparecer essa expressão que o pastor ele colocou do anjo do Senhor lá da experiência de Moisés, né? E é Deus que está falando ali, né? Então é lógico, a gente não pode fazer as falas aqui não são contraditórias. Por quê? Porque se fosse assim, você vai ver Deus se manifestando no Antigo Testamento de outras formas, como animais, né? Então Deus seria um leão, né? Jesus seria um leão? Não é isso. Então são as revelações do Cristo pré-encarnado ali no Antigo Testamento, né? E a única coisa que a gente precisa fazer é uma distinção, que Miguel é um anjo, é um anjo, e Jesus é Deus, né? Quando a Bíblia fala de Miguel, está falando de um ser separado da segunda pessoa da Trindade, né? Agora, quando ele vai aparecer lá em Josué, quando vai aparecer para Moisés, ali é uma manifestação divina. Tanto é que ali recebe adoração. Sim, para os pais de Sansão, né? Ele aparece ali várias vezes. Né? Sansão, é verdade. Bom, então vamos lá. Obrigado, irmã Sheila, pela sugestão aí de assunto para a gente conversar aqui no programa Texto e Contexto.